Um abraço, boa noite, Cláudio. Boa noite, Cirilo, boa noite também ao Edu Panzi e a todos que nos acompanham aqui nessa terça-feira. Amanhã, nesse horário, já estaremos na jornada esportiva, quase com a escalação do Galo, né? Saindo do forno, a expectativa aí do torcedor pro time do técnico Milito, que vai encarar o Vasco da Gama, jogo de ida aí das semifinais da Copa do Brasil. Antes da gente entrar no treinamento, trazemos palavras importantes também de jogador que estará de volta amanhã, peça importante aí do time do Milito. Vamos antes falarmos de prestação de serviço para o torcedor, né? Já fica o pedido de novo do Atlético, de todos nós, né, da imprensa, para o torcedor que for ao jogo amanhã se apressar, né? Tentar se adiantar um pouco por conta do horário. Esse horário é complicado, a gente viu no jogo contra o Fluminense, muita gente chegando em cima da hora ou já com a bola rolando. Torcedor que for para a Arena MRV, se antecipe para chegar com tranquilidade. Já são aí cerca de 35 mil atleticanos garantidos para esse duelo contra o Vasco da Gama. E, de novo, o Atlético preparando uma grande festa com a chegada do time ali antes do jogo, da bola rolar. Já está se tornando aí uma situação que sempre acontece em grandes jogos na Arena MRV, com as bandeirolas, com o papel picado, com mosaicos. Então, amanhã mais uma grande festa. E o Galo, que na semana passada utilizou muito bem as redes sociais, a mobilização para o torcedor naquela virada, né? Para a virada contra o Fluminense, o Departamento de Comunicação do Atlético continua, né? Trabalhando para esse jogo. O Galo nunca luta sozinho. E hoje a carta aberta, semana passada foi do Hulk, hoje é do Diego Tardelli. Como um torcedor do Atlético, ele fala aqui também na turma do bate-bola como que ele espera esses momentos decisivos do Galo. Vamos acompanhar então o Tardelli. Eu queria começar essa carta nos parabenizando. Nós fizemos o Galo conseguir a classificação na semana passada. Falo nós porque estou na arquibancada com vocês, mas já estive lá dentro. Eu sei o poder que tem quando as camisas começam a rodar e a gente ouve: vencer, vencer, vencer. A vitória vira obsessão. Essa torcida já me carregou, não só no aeroporto, nos dias em que a bola não entrava. Eu sabia que a massa faria a diferença. Tardelli, gol, gol. A fé do atleticano transforma esses mantras em realidade. O gol vinha. Se cantar que é o time da virada, o Galo vira. Se cantar que o Galo ganhou, o Galo ganha. Que loucura. Por isso eu não consegui sair daqui. Me identifiquei com o espírito desse galo de briga, de espora afiada e muita coragem, pronto pra luta. Fiz gols, levantei taças, mas agora estou com vocês na arquibancada. Junto nós faremos o Galo vencer. A gente tá pronto pra guerra. Tá na hora e eu vou com vocês. Eu acredito. Na semana passada, o Hulk falou que acreditava e também divulgou essa carta aberta. Hoje foi a vez do Diego Tardelli, né? Que também participou desses momentos de viradas do Galo, de identificação. Um jogador que, a exemplo do Hulk, né? São os dois artilheiros do século do Galo e convocando a massa aí pra, de novo, jogar junto com o Atlético amanhã, Cirilo. É um grande jogo e eu não espero, Edu, facilidade. Esse Vasco é difícil de ser batido. Mas o Atlético tem dado a devida importância para os confrontos, né? É claro que o torcedor se envolve naturalmente com jogos desse tamanho, com duelos dessa importância, mas quando os caras olham para trás e lembram o que aconteceu há não muito tempo em confrontos de Copa e com esse tipo de trabalho que o Galo tá fazendo para, de fato, trazer os caras. Gente, vocês estão vendo o que nós vamos disputar aqui agora? 10 anos atrás aconteceu isso aqui, 12, 11 anos atrás aconteceu isso aqui. Esse clube é capaz disso. Tá correto e o trabalho é muito legal e parabéns à turma, Edu. Sem dúvida, você começar a ambientar o seu torcedor para uma decisão, para um jogo tão importante como esse contra o Vasco, como o Atlético fez às vésperas do jogo da Libertadores contra o outro Carioca, contra o Fluminense. E os números, né? O retrospecto do Galo como mandante nos mata-matas da temporada, o retrospecto é muito bom. O Atlético venceu todos os jogos da Libertadores como mandante, fase de grupos e mata-mata, e o Atlético não venceu todos pela Copa do Brasil. Empatou um e venceu os outros, mas o que ele empatou, ele classificou, que foi o duelo confronto contra o São Paulo. Então o retrospecto é favorável.
Agora a coisa muda, o Atlético não está decidindo a vaga na Arena, ele está abrindo a decisão da vaga na Arena MRV e aí tentando trazer novamente o torcedor para perto, colocando fogo no jogo, já chamando a torcida para mais esse confronto espetacular. E é aquela noite do torcedor competir junto, jogar junto, a arquibancada pulsar e o Atlético contar com mais de 40 mil pessoas, assim como aconteceu contra o Fluminense, num ambiente realmente de Copa, porque eu não tinha visto ainda o ambiente da Arena MRV como eu vi no Atlético e Fluminense. E eu tô imaginando que contra o Vasco teremos algo muito parecido. Tem que ser, Cláudio. Vamos trazer aqui na turma do bate-bola palavras do volante Otávio, que teve o seu último jogo pelo Atlético no dia 12 de setembro, ficou aí fora 3 semanas, quando teve luxação no ombro esquerdo no jogo contra o São Paulo, justamente na fase anterior, nas quartas de final da Copa do Brasil. E como está o Otávio, então? Recuperado, liberado pelos médicos, questão física, como que o Otávio está hoje para jogar diante do Vasco? Graças a Deus pude estar recuperado, mas fiquei um tempo sem estar jogando, mas treinando não. Desde logo que aconteceu, né, a lesão, já no dia seguinte já comecei a fazer trabalhos, não óbvio, né, superiores, que foi onde tive a luxação no ombro, mas a parte inferior continuei fazendo os trabalhos, comecei já a parte de fisioterapia, para manter a melhor forma física possível. Óbvio que você atuar nesses dias, você com certeza a sua condição física estaria melhor, mas treinei o máximo, fiz tudo o que seria possível para que hoje eu pudesse estar na minha melhor forma física. E o Otávio fala qual que deve ser a postura do Galo, porque contra o Fluminense o Atlético foi pra cima, precisava de uma virada e teve uma grande atuação. Tem que ser na mesma forma amanhã contra o Vasco? Então, principalmente em casa, a gente tem que ser agressivo, a gente tem que jogar agressivo. Eu ainda não conversei, assim, a gente ainda não teve uma conversa, né, com o professor especificamente como a gente vai entrar em campo amanhã, mas sem dúvida pode esperar o nosso melhor, agressivo, sem bola e com bola, para que a gente possa se impor do primeiro ao último minuto para conquistar o resultado positivo, que é muito importante para a nossa classificação. Pra gente que acompanha o dia a dia, jogador que tá liberado com o Milito vai pro jogo, não tem essa história de ficar segurando não. E o Otávio explicou aí, né, Cirilo, que ele vinha treinando. Como foi uma luxação no ombro, ele não parou de treinar os membros inferiores, não. As pernas e tudo, e que o jogador precisa mais durante o jogo, né? Pra fazer a sua função. O Otávio, que nessa temporada é um dos principais jogadores do elenco, né, Cirilo? Com toda certeza, o Otávio é fundamental pro meio campo do Galo. Pra gente comentar, Cláudio, vamos com a informação e depois nós vamos com a opinião. Otávio vai pro jogo que você tá falando. Sim. Tem mais uma dúvida no meio campo. No meio campo tem uma dúvida, quem será o companheiro, o substituto do Bernard, né? O companheiro do Scarpa na armação. Sem o Bernard, vai quem? O Igor Gomes? Pode ser o Rubens? Ou até o Vargas, né? A gente tá chegando a 3 opções aí pro técnico Milito. Nas demais posições não tem muito mistério. Everson no gol, Lianco na direita, né? Foi a função que ele jogou contra o Fluminense, foi bem, com o Batalha, o Alonso, e na esquerda o Arana. Meio campo aí com o Otávio e o Alan Franco. Esta dúvida, né? O Igor Gomes, pra mim, é o favorito. Tem o Scarpa lá na frente, Paulinho e Hulk. Boa, Cláudio. Ô Edu, eu sou sempre favorável a mexer o menos possível em algo que deu certo. Semana passada o Atlético fez o principal jogo seu na Arena MRV desde sempre, né? Desde o ano passado, quando a Arena foi inaugurada. E para muitos, para mim também, o principal jogo da temporada. Colocou o Lianco para jogar, deu muito certo. Voltou a essa linha defensiva com Batalha, enfim, com mais o zagueiro do lado esquerdo e com o Arana, com o Alonso e com o Arana. Não tem o Fausto Vera, o Otávio vai voltar, o Cláudio já tá falando. Eu sou favorável a mexer o mínimo possível na estrutura. Não tem um meia, bota outro meia para jogar. O que você pensa para esse meio campo? Mas ele vai ter que mexer, porque o jogo que a gente tá falando é o da Libertadores. E aí ele utilizou o Daverson no segundo tempo. E olha, o Atlético jogou muito bem contra o Fluminense e de maneiras bastante diferentes. Ainda com o Bernard em campo, jogava bem, né? Porque o primeiro tempo você tinha o Arana de ponta esquerda, o ala pela esquerda, você tinha o Scarpa de ponta direita, você tinha o Bernard jogando como um meia. E no segundo tempo, na reta final do primeiro tempo, quando sai o Bernard, e o segundo tempo praticamente inteiro,
Ele mexeu pouco em peças, porque quem entrou foi o Daverson, mas ele mexeu bastante nas funções dos atletas. O Scarpa foi jogar na esquerda, o Arana foi jogar por dentro, no corredor central, o Hulk virou ponta direita, o Daverson virou centroavante, o Paulinho virou meia. Olha o número de mexidas e que o time seguiu jogando bem. Então, houve mexidas. O Atlético mudou bastante durante o jogo contra o Fluminense. Para pegar o Vasco, não tem Daverson. Você já não conta com uma peça que foi fundamental em uma das mexidas do Milito naquela partida. Então você vai ter que contar com quem? Você não tem Daverson, você não tem Bernard, você segue sem o Zaratio. Para a posição do Bernard, Zaratio, que não é a função do Daverson, você tem Igor Gomes, muita gente fala em Rubens, e você pode colocar, assim como ele colocou o Daverson, outro atacante, o Vargas, e trazer o Paulinho para uma função de meia. Aí você começa a mexer com as preferências. E é bom lembrar que o técnico é o Milito. Não é o Cirilo, não é o Edu Panzo, não é o Cláudio Rezende. Eu gostaria de ver o Rubens fazendo uma função de meia? Gostaria. Mas o que eu faria para esse jogo? Eu iria de Vargas. Uma alteração simples, ao invés de Daverson, Vargas. Traz o Paulinho para a linha de meia. Acabou. O Otávio de primeiro volante. Mas na cabeça do Milito, o que ele tem feito mais na temporada? Igor Gomes. Quando fala Igor Gomes, um monte de torcedor torce o nariz. Só que você pega os números frios do Igor Gomes. No Campeonato Brasileiro, os números dele são melhores do que o do Zaratio, são melhores do que os do Bernard. O Igor tem 4 participações em gols no Campeonato Brasileiro, praticamente com os mesmos números de jogos que o Zaratio. 3 assistências e 1 gol. O Zaratio tem 2 gols e nenhuma assistência. Os números do Igor Gomes na Libertadores são melhores do que os do Zaratio e do Bernard. O Igor tem 3 assistências e 1 gol na Libertadores. O Zaratio não tem nada. E o Bernard também não. Se você olhar friamente os números, o Igor Gomes entrega algo, mas não está no gosto do torcedor. Não seria a minha opção. Mas se for a opção do Milito, os números provam que não é uma opção louca, não é nada absurdo, não é um devaneio. Então fica esse ponto de interrogação. Difícil adivinhar quem vai ser o substituto. Vasco da Gama, Rafael Leal, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Vamos falar de coisas relacionadas ao futebol, né? Campo, gente, pelo amor de Deus. Bom, o Eto, aliás, vai falar daqui a pouquinho dessa história de fora do campo. Aí. Exatamente, em instantes teremos o Wellington Campos conosco aqui no TBB. Mas é o seguinte, turma, o Vasco ficou em Belo Horizonte, né? Após o jogo contra o Cruzeiro, finalizou a preparação na Toca da Raposa 2 na tarde de hoje, pro duelo de amanhã contra o Galo, semifinal da Copa do Brasil. E o Rafael Paiva, ele tem dúvidas quanto à montagem desse time para encarar o Galo, principalmente em 2 setores, no meio-campo e também no sistema ofensivo. Ele perdeu o David, que saiu contundido, teve uma ruptura de ligamento, vai ficar de fora da temporada, até o fim da temporada. O Adson, que estava tratando uma lesão na perna, também está de molho no DM. E uma das possibilidades do Paiva é escalar o Dimitri Payet como meio-campista e o Coutinho fazendo uma das pontas. Então, no trio ofensivo do Vasco da Gama, tem a possibilidade de termos Coutinho e o colombiano, o Emerson Rodrigues, nas pontas e o Verratti fechando essa trinca ofensiva do time carioca. Isso amanhã a gente vai descobrir, faltando 1 hora para a bola rolar, mas um provável Vasco, com essa formação que apuramos aqui na Itatiaia, provável Vasco deve ir a campo contra o Galo, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, Esforza e Payet, Coutinho, Emerson Rodrigues e Verratti, viu, Cirilo? Boa, Leal. Ô Cláudio, eu vou ouvir o Wellington Campos em instantes, direto do Rio de Janeiro, acompanhando de pertinho tribunal, essa treta toda de calendário aí, mas o Galo se posicionou sobre isso? O Atlético emitiu nota oficial sobre essas mudanças de datas, né, das semifinais da Copa do Brasil, e vamos trazer aqui, abre aspas, para o comunicado do Atlético. O Clube Atlético Mineiro entende que a mudança reestabelece os princípios da isonomia, da igualdade de oportunidades e do equilíbrio das disputas previstos no Regulamento Geral de Competições da CBF. O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todas as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário nada prejudica os 2 clubes que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis.
fecha aspas aí para o comunicado do Atlético apoiando, portanto, as mudanças de datas aí da CBF. Beleza, Cláudio. Federação Mineira também se posicionando, dizendo que vem a público manifestar apoio à decisão da CBF de alterar as datas, entendendo que a mudança visa assegurar o equilíbrio esportivo, proporcionar melhores condições para os clubes envolvidos. Federação ainda diz que reconhece a importância do diálogo entre federações e clubes, sem perder de vista a imprescindível autonomia da CBF para ajustar o cronograma das tabelas, levando em consideração as exigências e demandas do futebol nacional e sul-americano. O impacto de tais ajustes, segue a federação, deve ser visto considerando o bem-estar dos atletas e a qualidade dos espetáculos. E a CBF ainda seria amparada, segundo a federação, pelo Regulamento Geral de Competições, que prevê a possibilidade de ajustes no calendário quando houver razões justificadas. Federação Mineira reconhece a importância e sensibilidade do tema, mas reforça que as decisões tomadas pelas entidades de organização do desporto devem visar, acima de tudo, o desenvolvimento e o equilíbrio do futebol brasileiro nos níveis nacional e internacional.